Política em Off começando agora para debater aí a colisão entre Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro. Aqui no Recife tá chovendo pra caramba, uma tempestade. Não sei como é que tá aí em Juiz de Fora, Jefferson, mas no PL o tempo fechou total, né? Pois é, Israel, assim, o Eduardo Bolsonaro ele tem uma facilidade muito grande para criar conflitos, né? Mesmo à distância, né? Mesma distância e com aliados, né? Ele tem uma facilidade para bater de frente com aliados. Parece que é uma falta de cálculo político. Eu não consigo fazer uma avaliação muito clara do que passa pela cabeça, de quais são as intenções, mas claramente as atitudes, a postura dele, que a gente vem assistindo aí ao longo do tempo, é de alguém completamente desconectado de um projeto político, de uma realidade política, né? Ele faz um jogo muito da cabeça dele para aquilo que é lógico para ele, e ignora o resto. Esse confronto, que você vai detalhar melhor aí, acredito, dele com o Nicolas é uma estrela do partido. O Nicolas tem um capital político de voto muito maior do que o do Eduardo. Como é que você se indispõe? Como é que você parte para o ataque? O pior, né? O famoso vamos lavar a roupa suja na vista de todo mundo. Um embate público em redes sociais. Então, assim, não dá para entender essa falta de cálculo dele, a percepção, o que ele enxerga disso. E, bom, vamos discutir, vamos aprofundar um pouquinho dois momentos aí que eu acho. Se isso pode trazer, se isso significa ou pode trazer divisões internas, e o outro ponto é possíveis impactos, e aí pensando até no comportamento dele continuar desse jeito, possíveis impactos na candidatura do irmão, né? Total. E aí, antes da gente debater essas consequências, vamos dar uma olhada na confusão, né? No rolo doido que aconteceu. Contextualizar, né, para o pessoal. Contextualizar aí, foi no último sábado, né? Veja só, o Nicolas, ele fez um comentário em cima do post desse blog aqui no X, né? O Space Liberdade. É uma defesa, um ataque a Lula e uma defesa do Pix como uma criação, né, do Bolsonaro. Então, assim, a princípio a gente não vê nada de errado que vá de encontro aos interesses do PL ou do próprio Flávio Bolsonaro. O Nicolas está dizendo aqui que foi o Bolsonaro quem concretizou o Pix para os brasileiros e chama o Lula de larápio. A princípio, né, à primeira vista, nada de fora da curva. É uma tentativa aqui de demarcar território, né? Tipo assim, o Lula não pode se colocar como pai do Pix, porque o Pix é do governo anterior. Exato. Ok. Exatamente. Até aí, nenhum problema. O problema vem depois, na verdade, antes, quando o Eduardo Bolsonaro fez uma denúncia sobre esse blog, o Spaces Liberdade, dizendo que o pessoal do Spaces Liberdade não votará no Flávio Bolsonaro, ao menos no primeiro turno. Aí ele publicou: adivinhe quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia. Esta é só mais uma das várias. Aí ele continua com um ataque direto ao Nicolas. O Nicolas, por sua vez, colocou um kkk. E esse kkk foi o kkk da discórdia, não foi isso, Jefferson? Discórdia. Depois desse kkk, o tempo fechou totalmente, né? E aí o Eduardo Bolsonaro colocou esse textão aqui sobre o kkk do Nicolas. Só pra gente entender, vou ler o iniciozinho aqui, quando o Eduardo fala o seguinte: risinho de deboche pra mim, Nicolas. Ao que parece,
Não há limite para o seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é nem de longe o menino que conheci, apoiei e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente. E aí ele continua, né? Continua dissertando sobre o kkk do Nicolas e um possível desrespeito. Mas a questão foi essa. Nicolas compartilhou um post de um blog que o Eduardo Bolsonaro disse que não vai votar no Flávio. Mas esse post é uma reafirmação de uma pauta aí, de uma bandeira bolsonarista, de que o Bolsonaro concretizou o PIX, e um ataque ao Lula. Por isso que ficou tão estranha essa briga, né? Ficou tão estranha, tão desproporcional, vamos falar assim, é melhor a gente usar essa palavra. Desproporcional a forma como o Eduardo, ele se doeu, né, com esse post do Nicolas e posteriormente com o kkk da discórdia. Dá para a gente falar aí numa mania de perseguição, pelo tom, né, do textão dele ali, é uma tensão constante que você enxerga nos aliados, obviamente aí, né, sempre pessoas prontas para te dar uma rasteira a qualquer momento. Isso. Passa muito essa impressão. A gente não consegue construir um ambiente politicamente estável para uma campanha, de novo, entre aliados, dessa forma, né? Então, olhando pelo ponto de vista de alguém que pode vir a causar muito prejuízo nesse período eleitoral, o Eduardo está lá no topo. Ele se coloca como um ator externo, está lá nos Estados Unidos, e que pode vir a prejudicar o andamento da campanha. Pode ser um fiel da balança para prejudicar ações, posicionamentos do irmão. Exatamente, Jefferson. Lembra da Carla Zanelli ali no dia anterior às eleições de 18, de 22, aliás? Sim. Então, ela fez aquela perseguição ali na rua, né, a um blogueiro, enfim. Sim. E o próprio Bolsonaro aponta aquilo como um dos pontos que fizeram ele perder a eleição. Se eu pesquisar nos meus arquivos de Instagram, no dia daquela à noite, eu fiz um story fundo preto, só com um textinho, eu escrevi que aquela cena talvez poderia estar definindo o resultado da eleição, com uma semana de antecedência. É isso, o detalhe, às vezes, a atitude, a briga, o confronto, ele pode ser um fiel da balança. Exatamente, e o Nicolas, já a gente falando sobre as reverberações dessa briga, o Nicolas, como você falou no início, tem um capital político gigante. Sim. O PL, Flávio Bolsonaro, não pode de jeito nenhum pensar em perder um apoio de um Nicolas Ferreira. De forma alguma. A gente entende que o Eduardo, ele também tem a sua força, o seu poderio de fogo, vamos dizer assim, por carregar o nome Bolsonaro, por se colocar ali simbolicamente como alguém que foi exilado, né? Ele intitula essa fuga dele para os Estados Unidos como um exílio. Então, são dois gigantes, vamos dizer assim, do campo conservador, principalmente ali da direita, extrema-direita, que entraram em rota de colisão. Eu lembrei muito, sabe, Jefferson, não sei se você vai recordar, mas na década de 90, o Flamengo contratou Romário e Edmundo para jogarem juntos. E em vez a gente ver um Flamengo vencedor, a gente viu foi confusão toda hora por conta do ego dos dois ali que não dá liga, falavam, né? Exatamente. E às vezes eu fico pensando nisso, tá? O Nicolas ali com a fatia gigantesca ali do eleitorado
bolsonarista, o Eduardo com outra fatia gigantesca, e os dois com potencial de se tornarem protagonistas na campanha, cada um, lógico, né, em sua área, em seu campo, mas que de forma alguma está dando liga. Como você falou, a liga não está existindo, e a gente vê... Olha, é tão séria a situação que o Valdemar da Costa Neto, em entrevista a Andréa Sadi, falou que vai conversar com o Nicolas e que vai até os Estados Unidos para conversar com o Eduardo. Olha o tamanho da confusão que o Valdemar da Costa Neto vai ter que arrumar nesses próximos dias. Ele até disse que essa eleição vai ser na casca, ou seja, no detalhe, como você falou, Jefferson. Então, assim, todo mundo está muito ciente que essa eleição vai ser nesse detalhismo, né? Uma pequena rusga aí dentro do ambiente partidário, dentro dos apoios, pode ser aí o definidor para que alguém vote ou não no Flávio Bolsonaro. Mas parece que o Eduardo ainda não entendeu isso. E para além disso, cada um desses atores possuem grupos dentro do partido, ou pelo menos grupos ali que os apoiam, grupos fiéis. Por mais que a paz seja selada, Valdemar Costa Neto resolva isso, nessa altura do campeonato, com tanta coisa para ser resolvida eleitoralmente, você tem que parar para resolver bate-boca de rede social, já é por si só um absurdo. Mas, por mais que você resolva isso, a gente não pode ignorar o fato de que existem rachaduras. Existe uma certa tensão ali, porque, voltando para o textão dele elenca. O textão não é só pelo aquele tweet específico que foi retuitado com comentário. Ele elenca outras questões. Ou seja, existe algumas rachaduras ali, existem alguns pontos que pode simbolizar para a gente que internamente você tem já pequenos rachas. Grupos que, de repente, vão até caminhar unidos em prol da candidatura do Flávio, mas que, ao mesmo tempo, não estão se bicando e que mais cedo ou mais tarde você pode ter de fato racha com pessoas buscando seus caminhos. Com certeza. Um dos pontos, como você citou, o Flávio traz o Eduardo traz no seu textão o seguinte: eu realmente acreditava que você iria cair em si, que com a eleição se aproximando, o senso de salvar o país falasse mais alto do que o ego e eventuais desentendimentos, mas meses se passaram e você continua colocando o Flávio numa espiral de silêncio, com menos de meia dúzia de apoios públicos, apenas para fingir não ter abandonado o grupo político que te projetou. Esse mote do silêncio também foi usado por Alan dos Santos, o blogueiro Alan dos Santos, né, que bolsonarista, que entrou nessa briga também está nos Estados Unidos, inclusive. Exatamente, foi para os Estados Unidos para não ser preso, e o Alan dos Santos entrou na briga chamando o Nicolas de mau caráter por conta dessa questão. Aí ele colocou um print aqui que fala justamente sobre isso. A Valéria Bernardo aqui perguntando quando é que você vai começar a apoiar oficialmente e fazer campanha para o Flávio, perguntando ao Nicolas. E aí o Nicolas responde: já dei apoio e continuo desgastando o Lula e companhia, que acredito valer bem mais do que histeria no Twitter. Veja, ele até usa um termo aqui feio que eu não vou repetir, mas ele traz, eles estão trazendo, né, Jefferson, tanto o Eduardo quanto o Alan dos Santos,
estão trazendo essa questão de que o Nicolas ainda está escondendo muito o apoio que ele pode dar ao Flávio. Você que é, inclusive, aí de Minas Gerais, o estado do Nicolas, você enxerga isso, que o Nicolas ainda não entrou de cabeça na campanha? Aí, pegando ao pé da letra a sua frase, não, ele não entrou de cabeça na campanha. Mas eu não vejo alguém que está distante, ignorando. Entre outras coisas, eu acho que nós estamos em abril, acabamos a janela partidária há pouco. Existe um cenário muito aberto em Minas Gerais, da própria disputa interna, com o próprio PL ainda sem definições se vai lançar candidato, se vai dar apoio, enfim. Eu vejo o Nicolas muito envolvido nessa questão interna. Então, eu não considero que dá para a gente colocar assim, mas ele ainda não... As coisas estão começando. Em alguns casos, eu vejo essa cobrança muito como uma dependência. Nós precisamos de você, senão a gente não anda. Então, assim, é complicado, porque abre interpretações. Total. Essas interpretações que eu faço, eu não tenho interlocutores dentro do núcleo do PL, então, para eu poder trazer algo de bastidor real do partido aqui. O que eu estou trazendo é a leitura que eu faço. Quantas outras pessoas fazem essa mesma leitura? Verdade. Quantos eleitores da direita do PL e que não são fechados 100% estão fazendo uma leitura parecida, de racha, de cobrança, e que pode abalar. Porque lembrando que a esquerda, quem vai com a esquerda, tem o Lula. Vamos de Lula. Morreu o assunto. A direita, ela não pode se dar o luxo de rachar. A direita, Flávio, o PL, direita bolsonarista, não pode se dar o luxo de rachar e nem de fazer brigas públicas. O Eduardo precisa enxergar isso, porque existe um Ronaldo Caiado ali que pode se tornar uma opção. O próprio Zema, então, né? O próprio ex-governador de Minas. Então, existem outras pessoas. Mas o fulano não tem chance. Sim. Mas se ele ganhar o voto ali, é um prejuízo. Com certeza. Se um Romeu Zema, se um Ronaldo Caiado começam a crescer nas pesquisas, a partir de um sentimento de que a campanha já está brigando, eles estão brigando entre os aliados, olha os detalhes que a gente tem aí. Então, se o Flávio fosse candidato sozinho, você até poderia, ok, não tem tu, vai ter que ser tu mesmo. Mas não, existem opções, a gente ainda não viu o Caiado se movimentar, então a gente não sabe qual vai ser a estratégia. Então, olhando sobre esse ponto de vista, é muito complicado nós termos um ator político nos Estados Unidos causando problemas, brigando, atirando em aliados importantes, num processo eleitoral que é extremamente delicado e apertado, né, na sua decisão. Totalmente. As pesquisas vêm mostrando isso, né, que realmente vai ser um detalhe. E realmente o campo conservador bolsonarista não pode se dar o luxo de perder um Nicolas, que é um elo muito forte com a juventude, que é um elo muito forte com o evangélico, que é um elo muito forte com até o conservador, o conservador de direita não bolsonarista, né? Mas que tem uma admiração ali pelo Nicolas. Então, assim, como você falou, não pode ser que não tenha entrado de cabeça ainda, mas tem muito tempo para isso, né? Exatamente. A campanha não começou, a gente está em período de pré-campanha. E Israel, vamos só colocar um ponto aqui que nós já discutimos há pouco tempo. Você já tinha os rumores, as questões saindo de que
Michele Bolsonaro queria o Tarcísio de candidato, já estava ali. É mais uma fissura. Onde a fumaça, né, o ditado, onde a fumaça é fogo. Isso. Publicamente você pode ter negativas, mas a gente sente que há fissuras, há pontos mal resolvidos internamente, né? Total. Revela um cenário preocupante e talvez crie aí munições para que os opositores usem isso no futuro. Tanto os opositores da esquerda quanto os opositores da própria direita. Sim. Então, é muito fácil você descredibilizar um grupo que está rachado, que possui tantas rachaduras. Então, a construção de uma narrativa desconstrutiva para o grupo bolsonarista, ela é muito fácil de ser criada. Nós que trabalhamos, né, no marketing, na estratégia política, eu acredito que você também, mas assim, eu consigo enxergar já claramente formas de discurso que o Caiado pode utilizar para fazer essa desconstrução, para fazer esse ataque ali, que nem é um ataque pesado, é um ataque velado, mas que vai ter eco, né? Total. É algo para realmente os caciques aí do PL estarem atentos e, assim, vale a pena mesmo o Valdemar da Costa Neto pegar um avião e ir até Miami conversar presencialmente lá com o Eduardo, porque é um assunto seríssimo que não pode, de forma nenhuma, para o movimento conservador, para os bolsonaristas, para que isso não prejudique a campanha do Flávio Bolsonaro, isso não pode escalar de forma alguma. Além de Valdemar, vale o Flávio também. Vale o Flávio também. Não sei como está a relação familiar, mas vale o Flávio também dar um alerta ali, falar, porque assim, o jogo que está sendo jogado aqui é um jogo sério, eleitoral, e a gente não pode brincar de rede social nesse momento. Isso. O próprio Bolsonaro pai, né, que agora tá em casa, né, por enquanto, né, em prisão domiciliar, também tá na hora de dar um puxãozinho de orelha no 02, né? Tem que acalmar os meninos, como ele chamou o Nicolas de menino, né? Ponto, tem que botar ordem aí na criançada. Exatamente. Jefferson, qualquer nova atualização sobre esse tema, a gente volta aqui, tá? E assim, qualquer nova atualização o cenário eleitoral, qualquer nova atualização é a todo momento, né? A gente está com momento, não para. Um pré-eleitoral começando já bem agitado. Estamos aí. Maravilha. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado, tá, por ter acompanhado a gente até aqui. Não deixa de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações, curte aí esse vídeo e deixa teu comentário sobre o que é que você está achando dessa briga, né, dessa tempestade dentro do PL, do KKK da discórdia. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre isso. Jefferson, valeu, pessoal. Até o próximo Política em Off. Até mais. Valeu, até a próxima.